Eu sou Miguel de Barros, venho da Guiné-Bissau, sou sociólogo, trabalho em vários campos, por exemplo, o domínio da investigação científica, através dos Centros Sociais Amílcar Cabral, na Guiné-Bissau, mas também através de redes internacionais de pesquisa, como, por exemplo, a participação na criação da Rede Internacional das Periferias, que junta ativistas, pesquisadores, criadores, à volta de um pensamento altermundialista e que coloca um diálogo entre territórios, trazendo a periferia como centro. A humanidade, as sociedades perderam muito com a imposição de culturas únicas ou com a supremacia, por exemplo, linguística, e que acaba por trazer todo um diálogo à volta da questão civilizacional. Ou seja, a questão da imposição de culturas únicas, de civilizações únicas e línguas também, que são línguas obrigatórias únicas, isso levou à perda de um património enorme de saberes, de conhecimento e daquilo que podia ser hoje não só uma maior diversidade em termos culturais, mas uma maior riqueza em termos de conhecimento das nossas sociedades. E isso, dentro do contexto da expansão neoliberal, ficou ainda muito mais cristalizado com, por exemplo, o inglês como língua de comunicação nas redes, ou a nível, por exemplo, da internet. Do meu ponto de vista, as universidades jogaram no papel de cristalização desse espaço a partir do momento que a produção do conhecimento passou a ser uma produção muito mais fria, voltada para os livros, voltada para o espaço acadêmico e não de diálogo com outros espaços de saberes, como, por exemplo, comunidades indígenas, como, por exemplo, espaços onde se desenvolveram santuários, modos de vida, ou então espaços de sistemas de produção e não de especulação, porque a lógica neoliberal também acabou por imperar sobre os modelos que foram utilizados para a governação do espaço académico. Isso é muito evidente na questão, por exemplo, da produção dos patentes, e que dá primazia, em termos de pesquisa, ao pesquisador, por exemplo, ficar com royalties de tudo aquilo que vem como conhecimento produzido a partir do momento que ele cataloga e registra um determinado tipo de saber. Quando há toda uma comunidade ancestral, indígena, local e populações em espaço de dinâmica comunitária, que já era quem permitiu a existência desses saberes. O caso mais paradigmático é a nível, por exemplo, da medicina natural. Tem havido muita disputa em relação ao patenteamento, por exemplo, de genes de plantas ou daquilo que são, por exemplo, os animais que permitam combater algum tipo de doença. Mas isso é especulação, isto é neoliberalismo, porque isso são saberes de povos. E se esses povos não patentearam isso, é porque têm uma compreensão de qual é a sua contribuição para a humanidade. Então, eu defendo que tem que haver uma abordagem da academia ao espaço de produção de saber, de uma perspectiva muito mais aquilo que chama mais quente, mais envolvente, que não há uma tutela na produção do conhecimento, mas há uma espécie de coparticipação, corresponsabilização e de implicação daqueles que são donos desse espaço em partilhar essas informações. Isso passa, por exemplo, quando fazemos publicações, colocarem as pessoas que nos dão informações como coautores. Isso passa, por exemplo, quando fazemos publicações, colocarem os centros de interpretação locais, os centros de recursos locais, na mesma categoria com as universidades que nos acompanharam. Porque a universidade pode financiar, mas se essa gente não nos dê informação, não nos orienta, não nos explica, como é que vamos produzir informação? Depois, no fim, dissemos que nós é que descobrimos. Não. Nós estamos a partilhar o conhecimento que existe desses espaços. E o mais caricato é que nós não devolvemos esse conhecimento, esse património, esses espaços. Ou seja, é preciso toda uma refundação daquilo que são os mecanismos de produção do conhecimento, transformar os protagonistas que nós chamamos de informantes enquanto atores do saber e criar formas não
de especulação financeira ou de criação de patentes que permita com que o conhecimento esteja de livre acesso. Eu creio que há 4 desafios essenciais. O primeiro desafio, que é muito negligenciado, tem a ver com a questão de como integrar as culturas e as tradições locais dentro do processo de tomar a decisão. E aqui dou um exemplo. Quando nós começamos o processo de criação das áreas protegidas na Guiné-Bissau, encontramos comunidades no interior dessas áreas protegidas. Em outros locais, por exemplo, na África Austral, nós encontramos todas as comunidades humanas fora dos parques naturais. Agora, no caso da Guiné-Bissau, não. Por que isso aconteceu? Porque esses espaços são espaços mais produtivos do ponto de vista da biodiversidade, mas esses espaços ficaram mais produtivos porque havia uma capacidade cultural de conservação desses espaços e recursos. Qual era o mecanismo? O mecanismo era através de sacralização desses espaços, e que permitia o repouso biológico, a disponibilidade dos recursos e uma educação na perspectiva de que os recursos têm que existir para gerações futuras. A terra é sagrada, a terra não é vendida, a terra é gerida de uma forma sustentável para que os nossos ancestrais que deixaram esse espaço permitam também que a nossa intervenção hoje dê espaço para gerações futuras. Mas o elemento mais interessante disso é que, quando se veio a concretizar o zoneamento das zonas que deviam ser conservadas, dentro do modelo tradicional, zona de tampão, que é conservação absoluta, zona de transição, que permite alguma atividade extrativista e zona de exploração, o mais interessante da Guiné-Bissau é que os espaços mais produtivos de reprodução das espécies coincidiram exatamente com os espaços que as comunidades étnicas sacralizavam. Então, esse tipo de saber tem que estar dentro do mecanismo da governação dos espaços e recursos naturais. Portanto, em termos de desafios, da durabilidade do processo governativo, a dimensão cultural e espiritual é fundamental. O segundo eixo importante desses desafios tem a ver com como garantir o equilíbrio entre uma exploração para fins de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, com a conservação dos espaços e recursos naturais, conservação da natureza. Do nosso ponto de vista, a exploração dos espaços e recursos naturais tem que ser através de métodos e práticas ecológicas que salvaguardam uma perspectiva de geração de renda e de emprego limpo, através da economia azul, por exemplo, exploração dos recursos marinhos e costeiros, dentro de uma perspectiva ecológica, mas também aquilo que é a economia verde, como valorizar os serviços de ecossistemas, sobretudo serviços que vêm daquilo que é o potencial florestal, não lenhoso, em termos de transformação biológica. E isso nos leva à questão de como salvaguardar a presença daquilo que é a capacidade produtiva da agricultura familiar camponesa dentro do sistema econômico. Ou seja, não são especuladores, não são as multinacionais, não são as grandes empresas, mas é quem produz, quem vive do trabalho que gera o bem-estar, é que deve ter a possibilidade de gerar também serviços para garantir esse bem-estar. Então, desse ponto de vista, há uma relação muito mais sustentável na conservação dos espaços e recursos, ou seja, salvaguardar a sustentabilidade com a capacidade de geração de renda, de emprego, através de uma visão muito mais economicista. A terceira dimensão tem a ver com a questão, por exemplo, da transição geracional. Como é que dessa geração mais antiga, que viveu num mundo com modos de vida muito mais tradicionais, vamos passar esse legado para a geração mais nova, que vive de tecnologias, que não tem uma relação direta com a terra, são mais urbanos. Como é que vamos passar esse tipo de conhecimento? E aqui entra o desafio da educação ambiental, da educação alimentar, da educação nutricional, da educação para o emprego limpo, que permita levar as novas gerações a uma relação de maior compromisso com o seu espaço natural, cultural e de vida. Então, o sistema educativo tem que ser capaz de incorporar esses valores. A formação dos professores tem que ser dentro de uma outra lógica completamente diferente daquilo que os professores têm hoje. O próprio espaço de produção de conhecimento também não deve pensar que
aquilo que é o conhecimento científico é completamente diferente daquilo que é o saber que as comunidades, por exemplo, conseguem trazer. E aqui é que nós conseguimos fazer essa síntese geracional em termos do conhecimento, da valorização, do compromisso e de atitudes e práticas que são muito mais favoráveis a uma dimensão da durabilidade, mas que salvaguarda também a sua participação efetiva na governação. E a última instância tem a ver com as instituições. Como é que as instituições políticas podem ficar muito mais próximas dessas possibilidades que nós estamos a falar? Os parlamentos devem ser espaços muito mais abertos, muito mais dinâmicos, muito mais flexíveis, que permitam integrar movimentos sociais e desses movimentos sociais trazerem aquilo que é a visão da relação cúmplice com o espaço físico, territorial, cultural, humano e natural, para que as políticas públicas pudessem ter também essa componente muito mais naturalizada e entornizada daquilo que são os modos de vida. A partir do momento que conseguimos cruzar esses 4 eixos, aqui vamos ter a dimensão intercultural, vamos ter a dimensão do equilíbrio em relação à questão de género, equidade entre pessoas, minorias, entre culturas, mas também, sobretudo, é uma outra racionalidade do ponto de vista do imaginário público, de como é que é e deve ser a intervenção de cada cidadão dentro do seu território, mas também numa escala planetária, onde, por exemplo, aquilo que acontece hoje na Amazônia interpela-me a mim, interpela qualquer tipo de pessoa, porque tem essa valência, tem esse conhecimento baseado em todos esses processos.